Vamos conversar agora com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, claro, sobre esse dia no mercado também. Sérgio, boa noite para você, muito bom te ouvir, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu queria, claro, ouvindo a sua análise sobre essas medidas anunciadas hoje pelo governo, teve medida pelo lado das receitas, medida pelo lado das despesas, e eu já emendo uma outra pergunta. O ministro Fernando Haddad disse que o mercado esperava um congelamento bem menor, é isso mesmo? Boa noite, Cris. Prazer falar com você também. Olha, vamos começar com as boas notícias, de certa Tá. forma, do que aconteceu hoje, né? Essa é a grande boa notícia apenas, praticamente. Você tem um resultado de corte, de bloqueio, de contingenciamento, que foi maior do que o mercado estava trabalhando, esperando. O governo inverteu uma tendência, que é a de fazer um corte menor agora e acelerar esse corte no segundo semestre. Ele fez essa inversão com o objetivo, eu tenho a impressão, de não só por conta dos números que de fato são infactíveis de serem atingidos, né, os números iniciais de expectativa fiscal para esse ano, mas tentar dar um sinal para o Banco Central. Né? Quando ele faz esse ajuste de bloqueio, de contingenciamento agora, é como se ele estivesse dando um sinal para o Banco Central que, olha, eu estou fazendo meu dever de casa no fiscal, estou te ajudando, política monetária, no seu trabalho de conter as expectativas de piora e poder eventualmente não aumentar mais a taxa de juros e até pensar em baixar a taxa de juros lá no final do ano. E com o IOF, o governo teve uma sinalização nesse sentido hoje, nas falas de alguns membros do governo, de afetar o crédito, desacelerar a economia e também ajudar o governo nesse sentido. Então, assim, essa parte, digamos assim, que foi positiva, a antecipação de uma questão que ia ficar mais para o segundo semestre, praticamente foi a única boa notícia, porque o resto, de fato, foi bastante complicado. Então, fala um pouquinho mais sobre esse resto complicado e quais são as consequências disso. O resto complicado, Cris, na verdade, a gente pensar essa questão fiscal de um ponto de vista mais estrutural e maior do que a gente está vivendo agora. O governo está fazendo um esforço enorme de contingenciamento e de bloqueio para atingir o limite inferior de um déficit, que é 0,25% do PIB, vai dar um pouco mais de 31 bilhões de reais, e se a gente junta com os precatórios esse ano, a gente está falando de um déficit que deve ficar acima de 70 bilhões de reais, que é um déficit por si só elevado. Com uma dívida alta, com uma taxa de juros em cima dessa dívida muito alta, essa equação fiscal no seu conjunto não funciona. Então, o governo não conseguiu, ao longo desses últimos 2 anos e meio, imprimir um ajuste fiscal mais significativo, mais forte, mais intenso, para fazer com que a gente tivesse um resultado primário melhor, e aí sim a gente conseguir, eventualmente, fazer com que a taxa de juros e a dívida caíssem ao longo do tempo. Então, o governo fez um esforço muito grande para tapar um buraco de curto prazo, mas a questão de longo prazo permanece no ar. Essa não vai ser resolvida agora, no terceiro ano de mandato, muito menos ano que vem, no ano eleitoral, mas fica todo mundo ainda na expectativa. Um problema que não está se resolvendo, cada vez mais você precisa de um bloqueio, um contingenciamento maior para conseguir fechar a conta, a gente vai precisar fazer um ajuste mais significativo em 2027. Vou passar para a pergunta dos nossos analistas. Vamos começar pelo Alberto Azental. Alberto, fica à vontade para perguntar para o Sérgio. Sérgio, boa noite. Em relação ao IOF, pode ser que amanhã alguém fale, não, mas essa coisa de dólar, euro é só para quem viaja para fora, compra uísque, paga no cartão de crédito, é imposto de rico. Não, crédito é só para quem troca de carro, é coisa de rico. A pergunta é, de que forma atinge os pobres, classe média e também os ricos o aumento de IOF? Boa noite, Alberto. Prazer falar com você também. IOF é um imposto que atinge todo mundo. Não tem essa de que vai atingir um setor ou outro, uma pessoa ou outra, eventualmente mais rica, como eventualmente possa se colocar e o governo possa colocar. Você está falando de um aumento generalizado de crédito que vai afetar o país como um todo. Então, um país que já está com custo de crédito elevado por conta da taxa de juros, você coloca mais um custo fiscal, um custo de juros nesse sentido, né, por conta do IOF, que vai fazer com que o crédito fique mais caro no final para a população como um todo. Essas questões todas são interligadas, então não adianta você pensar que está afetando só uma empresa, essa empresa está interligada dentro da economia como um todo, e esse aumento de IOF no final vai acabar afetando a economia de forma generalizada. Não tende a aumentar a arrecadação, de certa forma, como o governo está esperando, mas a gente já viu em várias vezes no passado, quando o governo esgota a capacidade de aumentar a arrecadação de uma forma mais estrutural, mais bem pensada, ele usa o artifício do IOF. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes no passado e a gente está vivenciando isso agora. É um tapa-buraco,
não resolve a conta direito esse ano, porque mesmo com os 20 bilhões que estão sendo colocados na estimativa esse ano, isso é para fazer com que a gente atinja o déficit de 31 bilhões de reais. Então, mesmo com tudo que o governo fez hoje, a gente ainda vai ter um número muito negativo no final. Então, as medidas que estão sendo apresentadas, infelizmente, parte delas são necessárias, mas acaba colocando de uma forma muito explícita, muito clara, o grande buraco fiscal que a gente vive hoje. Vamos passar para o Vinícius. Vinícius, fica à vontade. Sérgio, pela sua conta, então, com IOF, com contenção e tudo mais, a gente chega no limite do déficit, 0,25% do PIB, 31 bilhões, certo? Então, a gente ainda pode ter um risco aí de, se tiver mais perda de receita ou alguma surpresa aí pior na Previdência, a gente ter até um estouro da meta. Você acha que isso é possível? Ou com esse contingenciamento e bloqueio de hoje, mais 20 bi de IOF, a gente pelo menos garante 0,25%? Segundo, você acha que isso bate... Segunda pergunta, você acha que isso bate em atividade? Apesar de ser 40 bilhões, os aumentos não foram assim tão pesados na área de crédito. Olha, Vinícius, boa noite, prazer falar com você também. Eu acho que tudo que está acontecendo agora no final, o governo fez, como eu falei, né, antecipou um ajuste que seria mais grave no segundo semestre, mas isso não exime a gente de precisar de fazer um novo bloqueio e contingenciamento no segundo semestre. A gente não sabe se exatamente a expectativa de crescimento que o governo está colocando vai acontecer. Tudo bem que ele está com um número que é cada vez mais realista, né? Está com quase 2,4% de crescimento. Mas, segundo semestre, a gente vai ter impacto de taxa de juros, tem impacto do cenário internacional. Será que o crescimento de fato vai ser isso ou não? Quer dizer, eu acho que há espaço para alguma frustração de receita ainda e, eventualmente, a gente tem espaço também para frustração na expectativa de gastos. E a gente precisar de um bloqueio, um contingenciamento adicional. Não vai ser, provavelmente, na intensidade do que a gente está vendo agora, mas eu estimo que a gente vai precisar talvez uns 10, 15 bi a mais para fechar essa conta dos 31 bi no final desse ano. E tudo que está acontecendo agora, por mais que o governo esteja tentando ajudar o Banco Central, o fato é que tudo que está acontecendo nesse momento, eu acho que não vai afetar o que é o mais importante para o Banco Central nesse momento, que são as expectativas de inflação, especialmente para esse ano, mas especialmente para 2026. Vão se manter em 4,5%, e é isso que o Banco Central tem que operar para tentar minimamente com a taxa de juros, trazer essa expectativa de inflação para baixo. Eu acho que isso que o governo fez hoje manda esse sinal para o Banco Central de que ele está fazendo o trabalho correto, mas não manda o sinal de que, olha, o que eu estou fazendo vai ajudar muito na atividade, para desacelerar. É mais um sinal para eventualmente falar que eu estou tentando fazer aqui meu trabalho fiscal. Vai funcionar? Eu acho que não. A gente tem um cenário inflacionário complicado agora, ele se mantém complicado para 2026. O ideal é que o Banco Central subisse mais a taxa de juros, mais 0,25 pelo menos na próxima reunião. Agora a gente não sabe se isso de fato vai acontecer. Júlia Lindner, lá de Brasília, vai fazer uma pergunta também. Júlia. Sérgio, eu ia perguntar para você justamente sobre essa expectativa em relação ao Banco Central, mas você já respondeu. Então eu vou aproveitar e perguntar sobre essa expectativa a partir de 2027, porque o ministro Haddad chegou a falar da importância que ele vê do mercado mais atento para esse cenário de 2027, que ele espera, inclusive, que com o tempo as pessoas se preocupem mais com 2030, por exemplo. Como é que você vê esse horizonte e as soluções possíveis, né, para essa situação atual? Boa noite, Júlia. Prazer falar com você também. Olha, o governo tinha que ter feito esse discurso no final de 22, quando o presidente Lula foi eleito. E aí, ao invés de você fazer uma PEC da transição, como a gente teve naquele momento, que jogou gasto público em um patamar complicado nos 2 anos seguintes, e a gente está pagando o preço disso até agora, não adianta chegar 2 anos e meio depois de tudo que foi feito, e a gente sabia das dificuldades que o governo teria para tentar aumentar a arrecadação, como ele tentou fazer, chegar agora e falar, olha, é bom que o mercado veja isso, e como se ele não tivesse parte enorme de responsabilidade no que está acontecendo. Então, o fato é que a gente vai ter que esperar 25, esperar 26, vai ser um ano eleitoral tenso, o Banco Central, o governo vai estar olhando 27 com apreensão em relação ao que vai ser a questão fiscal. Quem chegar no governo daqui 1 ano e meio vai ter que parar tudo, sentar durante 6 meses, sei lá quanto tempo, e fazer um belíssimo ajuste fiscal mínimo que seja mais forte e consistente para tentar reestruturar o tamanho do crescimento da dívida nos próximos anos. Vai ter que ter ajuda do Legislativo, do Judiciário, vai ter que ser um trabalho junto aí dos 3 poderes para isso acontecer. Caso não aconteça, a gente entra num cenário muito mais complicado.
um déficit que é elevado, uma dívida que vai estar acima de 80% do PIB e uma taxa de juros que, ano que vem, não vai conseguir escapar muito dos 13%, 14%. Então, a gente começa a acumular problemas graves para frente e que quanto mais a gente demora para resolver, 27 vai ficar mais necessário ainda a gente conseguir colocar alguma coisa muito consistente de pé. Sérgio, muito obrigada. É sempre um prazer mesmo te receber aqui. Boa noite e volte mais. Obrigado, Cris. Sempre um prazer falar com vocês também.